relatos reais, lendas urbanas e histórias sombrias. Às 3h17 é o seu portal para o inexplicável. Você vai ouvir relatos sobrenaturais enviados por inscritos, histórias arrepiantes com tom realista e lendas urbanas de cidades brasileiras que vão te fazer olhar 2 vezes para o escuro. Inscreva-se no canal, comente se você também já passou por algo sobrenatural e entre no lado oculto da madrugada. O ritual das mulheres da colina. Elas queriam liberdade, mas libertaram algo muito pior. Cidade, Cerro, Minas Gerais. Não olhe por cima do ombro quando passar pela Cruz de Pedra. Voltar para Cerro nunca esteve nos planos de Vinícius. Mas a notícia de que sua avó estava morrendo o obrigou a sair da capital e encarar o silêncio de um vilarejo onde o tempo parecia parado e onde ninguém o olhava nos olhos por mais de 5 segundos. Quando chegou à casa da avó, ela estava lúcida, mas assustada. "Você veio, mas devia ter ficado onde estava", sussurrou sem encará-lo. Na primeira noite, ao abrir a janela do antigo quarto, Vinícius viu a colina da Cruz de Pedra, um velho cruzeiro isolado entre árvores secas. Quando perguntou à avó sobre o lugar, ela fez o sinal da cruz e disse: "Gente que sobe lá não volta mais inteira." Ele achou exagero, mas algo no tom da avó o arrepiou. Na mesma madrugada, o sino da capela tocou sozinho. 3h17 da manhã. No dia seguinte, Vinícius foi até o pequeno bar da cidade. Conversando com um dos poucos jovens do vilarejo, ele ouviu sussurros sobre a Irmandade Antiga. Dizem que umas mulheres daqui, na época do Império, fizeram um ritual na Cruz de Pedra. Queriam parar os abusos dos homens da cidade, mas o que apareceu lá naquela noite não era um santo. Chamavam-na de "a que olha de trás", e ela ainda estava lá. Na terceira madrugada, Vinícius ouviu o sino novamente. 3h17. Desta vez, ele não ignorou. Foi até a cozinha pegar água, e ao passar pelo espelho, viu uma mulher parada atrás dele. Imóvel, sem rosto, só véu e mãos pálidas. Quando virou, não havia ninguém. O copo caiu no chão. O relógio parou, e o reflexo continuou lá por mais 2 segundos depois que ele se afastou. Decidido a entender o que estava acontecendo, Vinícius invadiu a antiga capela da cidade, abandonada há décadas. Nos fundos do altar, encontrou um livro de orações escrito ao contrário, com páginas manchadas e um aviso em latim: "Não invoque o nome, não chame por ela, não olhe para trás." Dentro do livro, nomes riscados, todos de mulheres da vila, todos mortos inexplicáveis. Na última página, Vinícius, oferta escolhida. Na noite seguinte, Vinícius decidiu subir a Cruz de Pedra. Lá em cima, encontrou velas acesas sozinhas, o chão desenhado com símbolos e um véu escuro sobre a cruz. O sino tocou pela terceira vez. 3h17. Ele tentou correr, mas os pés não obedeceram. De trás da cruz, a figura surgiu, lenta, rígida, sem olhos, sem rosto. "Você olhou para mim. Você sempre olhou para mim." Ninguém mais viu Vinícius. A avó morreu na semana seguinte. A Cruz de Pedra foi arrancada por uma tempestade que ninguém soube explicar. Mas o sino da capela, que não tem corda, ainda toca às 3h17 da manhã. Quem escuta, ouve um sussurro atrás da nuca. E se virar, vira parte da lenda. O homem do poço, Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele pediu socorro, mas nunca quis sair dali. Quando minha tia se mudou para Juiz de Fora, em 2009, ela alugou uma casa antiga no bairro São Pedro, um pouco afastada, mas com um quintal enorme e muito verde. A casa parecia ótima no anúncio, mas ninguém contou para ela sobre o poço nos fundos. Ele era coberto com uma tampa de cimento e enferrujada. Não muito largo, mas fundo,
Dava para sentir um vento gelado saindo dali nas noites frias. No primeiro mês, minha tia começou a reclamar de barulhos à noite, vozes, sussurros. No começo ela pensou que fosse coisa da cabeça dela, até que uma vizinha comentou: "A senhora escutou ele também, né? O homem do poço." Minha tia perguntou o que era aquilo. A mulher apenas respondeu: "Ele tá aí há muitos anos e não gosta de ficar sozinho." O começo da loucura. Uma noite, por volta das 3 da manhã, minha tia acordou com uma sensação estranha. Era como se tivesse alguém dentro do quarto olhando, mas o quarto estava vazio. Foi até a cozinha, pegou água e por impulso olhou pela janela do fundo. Lá estava o poço, com a tampa fora do lugar, como se alguém tivesse saído de dentro. Ela foi até lá com uma lanterna, mas ao iluminar o interior, não viu nada, exceto um par de olhos, refletindo no escuro, lá no fundo. A assombração. Depois daquela noite, minha tia começou a mudar. Não dormia mais. Escrevia palavras sem sentido em papéis. Falava que ouvia o homem do poço chamando por ela. Ele diz que está com frio, que precisa de companhia. Ele quer que eu veja o que ele viu. Tentamos levá-la para outro lugar, mas ela se recusava. Dizia que a casa era dela e que ele também era. O final, ou não, ela sumiu em novembro de 2010. A polícia nunca encontrou sinais de arrombamento ou fuga. A tampa do poço estava aberta. Um bombeiro chegou a descer com corda. Não encontrou corpo, mas disse que enquanto descia, ouviu uma voz sussurrando no ouvido: "Você não devia estar aqui." Depois disso, a casa foi interditada. Hoje, quem passa pela rua à noite, especialmente em noites de lua cheia, diz que vê uma mulher parada no quintal, olhando para o poço, e que às 3h17 é possível ouvir duas vozes conversando baixinho, no fundo da terra. A mãe de dentro da parede, ambientada em Pará de Minas, Minas Gerais. Tem coisas que só quem morou em cidade pequena entende. Silêncio demais. Vizinhos que se metem na sua vida. E casas velhas com paredes tão finas que parece que alguém respira do outro lado. Quando minha amiga Natália se mudou para Pará de Minas com o marido, em 2016, ela estava grávida de 7 meses. O aluguel era barato demais para ser verdade. Uma casa antiga, reformada por fora, mas com cheiro de mofo por dentro. O dono disse que ninguém conseguia morar ali por muito tempo. Gente fresca demais, ele brincou. Eles não ligaram, só queriam paz. Mas a paz não durou nem uma semana. O começo. As batidas começaram em uma quinta-feira, 3 da manhã, sempre às 3h17. Batidas dentro da parede do quarto do bebê. 3 toques, espaçados. Toque, toque, toque. Eles pensaram que fossem ratos ou encanamento velho. Até o dia em que as batidas começaram a responder. Natália testou. Ela deu 3 toques. A parede respondeu com 3 idênticos. E então, sussurros. Uma voz de mulher, baixa, cansada. "Ele vai ficar comigo. Eu sei cuidar melhor." Chamaram pedreiro. Quebrou metade da parede. Não tinha nada. Nem encanamento, nem espaço oco. Só alvenaria e silêncio. Naquela noite, a parede chorou. Sim, chorou. A água escorria dela, mas não era encanamento. Era um líquido viscoso, com cheiro de leite azedo e terra molhada. Natália começou a adoecer. Febre, delírios, insônia. Dizia que uma mulher falava com ela todas as noites, que pedia para deixar o bebê nascer ali, dentro da parede, porque era mais seguro. Que dizia: "Eu perdi o meu, agora eu quero o seu." No 8º mês, o marido acordou e Natália não estava na cama. Encontrou sangue no chão do corredor, levando até o quarto vazio. A parede estava com a pintura estufada, pulsando, como um coração. E dentro,
dava para ver uma forma. Algo se movia ali dentro. Chamaram a polícia. Não encontraram nada. Mas a mancha no gesso parecia um ultrassom antigo, com a forma de um bebê. Natália foi encontrada na rodoviária dias depois em choque. O bebê nasceu prematuro e sobreviveu. Mas até hoje ela diz que alguém está criando ele junto com ela. Alguém que vive do outro lado da parede. E que de vez em quando, à noite, ela escuta a parede batendo. A porta do quarto 11. Ambientada em uma pousada na cidade de São Tomé das Letras, Minas Gerais. Meu irmão, Caio, sempre teve fascínio por lugares esotéricos. Cidades com energia, portais, essas coisas. Foi por isso que em 2019, ele decidiu passar uma semana sozinho em São Tomé das Letras, no alto da Serra Mineira. Chegou de ônibus, reservou uma pousada simples bem no centro e no mesmo dia já subiu para ver o pôr do sol na Pedra da Bruxa. Tudo correu bem, até a terceira noite. Na volta para a pousada, ele percebeu que todos os outros quartos estavam vazios. A dona do lugar, uma mulher calada e pálida, disse que era baixa temporada. Ele riu e brincou. Menos gente, mais paz. A senhora não respondeu. Só olhou para o quarto número 11, no fim do corredor, e disse em voz baixa: "Esse é o único que não fica vazio." Caio estava no quarto 10. Porta com tranca simples, janela de madeira. Tudo muito antigo. Naquela noite, às 3h17, ele acordou com um som abafado. Toque, toque, toque. 3 batidas vindas da parede que dividia o quarto dele com o quarto 11. Ele pensou que fosse a velha batendo na parede errada, talvez uma emergência. Mas quando abriu a porta do corredor, o quarto 11 estava fechado. Luz apagada. Silêncio total. Na noite seguinte, mesma coisa. 3 batidas. Toque, toque, toque. E uma voz abafada, vinda de trás da parede. "Caio, abre, por favor." Ele congelou. A voz era dele mesmo. Como se alguém tivesse gravado ele falando e estivesse repetindo, distorcido. No dia seguinte, tentou trocar de quarto. A dona recusou. Disse que o quarto 10 estava associado. Ele ameaçou sair da pousada, mas a estrada estava interditada por causa de deslizamento. Preso, sozinho. Na quarta noite, às 3h17, Caio decidiu enfrentar. Colocou o celular para gravar e se sentou na cama, de frente para a parede do quarto 11. As batidas vieram, mais fortes. Toque, toque, toque. E dessa vez, a porta do quarto ao lado abriu sozinha. Devagar. Caio pegou o celular e foi até o corredor. O quarto 11 estava escuro. Dentro, não havia móveis, nem cama, nem janela. Só uma parede escrita à mão, em algo que parecia sangue seco. Quem ouve, já abriu por dentro. Ele entrou. O vídeo do celular foi encontrado na recepção da pousada 2 dias depois, gravado até o momento em que ele pisa dentro do quarto 11. Depois, estática. O rosto dele nunca mais foi visto. Mas turistas que se hospedam por ali dizem que o quarto 11 está sempre trancado, mesmo sem chave, e que às 3h17 ouvem alguém tentando abrir a porta de dentro para fora, enquanto uma voz, exatamente igual à sua, sussurra atrás da parede: "Me ajuda, eu sou você." O Menino do Armário da Escola, ambientada em Barbacena, Minas Gerais. Barbacena é conhecida por seu passado sombrio, principalmente por causa do Hospital Colônia e tudo o que aconteceu lá. Mas poucos sabem que, em 1998, uma escola pública do centro da cidade foi palco de um caso que até hoje ninguém explica. O caso do Menino do Armário. O nome dele era Lucas, tinha 9 anos e chegou na metade do ano letivo. Não falava, nunca sorria. Sempre usava a mesma blusa vermelha, mesmo nos dias de calor.
Diziam que vinha de uma família complicada e que o pai estava preso. Foi colocado na sala 4, onde minha prima estudava. Ela me contou essa história como quem carrega uma ferida na alma. No início, Lucas era só estranho. Ficava parado no fundo da sala, olhando para o armário de materiais. Até que uma professora reclamou que ele começou a falar sozinho, encarando o armário como se alguém estivesse falando com ele de dentro. Era um armário de metal, antigo, com ferrugem nas portas. Começou a abrir sozinho durante a aula. Lucas dizia: "Ele sai agora e tá com fome." Os professores acharam que era distúrbio. Mandaram para a psicóloga da escola, mas ela pediu afastamento 2 dias depois. Disse que durante a sessão, Lucas começou a imitar a voz dela perfeitamente e depois disse com os olhos brancos: "Seu coração para em 12 dias." Ela morreu no 12º dia de parada cardíaca. A partir daí, tudo piorou. Lucas passou a escrever nomes nas paredes da sala com carvão ou qualquer coisa que achava. Nomes de alunos, alguns que nem tinham chegado ainda. Minha prima lembra de quando ele escreveu o nome de Maria Clara, uma menina novata. No mesmo dia, a garota caiu da escada do 2º andar e quebrou o pescoço. Foi aí que a escola fechou a sala 4. Mudaram Lucas de turma, mas o armário foi deixado lá, vazio. Ou era para estar vazio. Na última semana de aula, a diretora recebeu uma ligação de madrugada. Era o vigia da escola. Ele disse que ouviu passos no prédio vazio. Quando foi ver, todas as luzes da sala 4 estavam acesas. E do armário vinha uma voz: "Eu gosto do Lucas. Ele me escuta. Ele deixa eu brincar." O vigia pirou. Abriu a porta. Lucas estava lá dentro do armário, com a blusa vermelha rasgada, os olhos escuros, as mãos sangrando de tanto bater nas paredes de ferro. Ele foi internado num hospital psiquiátrico da cidade. Mas ninguém sabe o que aconteceu com ele depois. A sala 4 foi trancada permanentemente, mas às 3h17 da tarde, dizem que as janelas ainda se embaçam, mesmo no calor. E quem passa perto, jura ouvir uma criança dizendo: "Seu nome é bonito, posso escrever ele para mim?" A Colina das Três Cruzes, ambientada em Santana do Riacho, Minas Gerais, Serra do Cipó, interior isolado. Tudo começou com uma trilha. Em 2014, um grupo de amigos da faculdade decidiu fazer um fim de semana de camping na região da Serra do Cipó, perto de Santana do Riacho, no interior de Minas. O plano era simples: subir até uma colina indicada por um guia local, conhecida pelos moradores como Colina das Três Cruzes, e passar uma noite acampados lá. Mas quando chegaram na cidadezinha, foram informados de que a trilha estava fechada por causa de deslizamento. Ainda assim, um senhor os parou na venda local e disse em voz baixa: "Tem outro caminho, mais antigo, mas cuidado, lá em cima não é mais Brasil." Eles riram. Pensaram que era superstição local. Aceitaram a dica. A subida era mais longa do que o esperado. Árvores secas, silêncio denso e um calor abafado, mesmo com nuvens pesadas. Perto do topo, viram as três cruzes, tortas, de madeira escura, cravejadas no chão. Mas ao redor, havia algo mais. Cabines. Pequenas construções de pedra. Nenhuma porta. Todas vazias, exceto uma. Dentro da maior, havia uma mesa com 9 cadeiras e no centro, um bule ainda morno. Não havia sinal de gente, mas alguém estava ali há pouco tempo. À noite, começaram os sussurros. Um dos amigos, Diego, acordou paralisado, jurando ter visto pessoas em volta da barraca, segurando lamparinas. Mas ninguém mais ouviu. Na manhã seguinte, um deles, Tainá, sumiu. Acharam as pegadas dela indo em direção à mata fechada, mas nenhuma marca de volta. Seguiram o rastro.
e chegaram a uma clareira que não existia no mapa. Lá, viram uma espécie de celebração. Pessoas de branco em círculo, dançando lentamente ao redor de algo que parecia uma escultura de ossos humanos trançados. E Tainá estava no centro, com os olhos virados, cantando uma melodia que nenhum deles conhecia, mas que conseguiam entender. Foram vistos, mas ninguém correu atrás deles. Ao contrário, um dos membros se aproximou calmamente e disse: "Ela foi escolhida, como outros antes. Vocês podem ir. Se esquecerem o que viram." Eles fugiram. Chegaram ao vilarejo no fim do dia, sujos, feridos. Contaram tudo para a polícia local, mas quando voltaram com os oficiais não havia clareira, nem esculturas, nem cruzes. O local estava completamente diferente, como se nada daquilo existisse. 2 anos depois, Diego, o que viu os vultos na barraca, desapareceu. Deixou apenas uma mensagem rabiscada num caderno: "Voltei. Eles me chamaram. Agora sei o que o chá faz." Tainá nunca foi encontrada. E até hoje, moradores de Santana do Riacho alertam: se encontrar uma colina com 3 cruzes, vire as costas e nunca aceite chá de gente que sorri sem mostrar os olhos.